para contarem a experiência. Cremos que foi maravilhoso, mas gostaríamos de ouvi-los para a glória de Deus. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Eu sei que vocês todos estão felizes, depois desses louvores, dessa ministração, deste momento em que estamos invocando a presença do Espírito Santo no nosso meio. Eu acredito que não há espaço para a tristeza, né? E eu creio que o Senhor, Ele há de realizar, já está realizando uma obra aqui no nosso meio, realizando milagre que somente Ele consegue realizar. Que bom que estamos novamente aqui juntos, essa comunhão, este momento tão especial em que é nos oferecido gratuitamente termos essa liberdade de bendizer o nome de Jesus. Há muitos lugares no mundo em que muitos cristãos gostariam de ter essa liberdade que nós temos aqui, sabe, essa total liberdade de louvar, de orar, de ler. Há muitos países que não sabem o que é isso. Então você que tem essa oportunidade, esse presente, essa dádiva, faça isso com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, como disse Jesus. Que é isso que Deus espera do seu povo. Seu povo o adore, seu povo o busque, seu povo venha cada vez mais depender somente dEle, porque só nele nós temos as respostas. Somente em Jesus nós conseguimos encontrar o sentido da vida. Então, que bom que estamos aqui, meus queridos. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Vamos ler capítulo 4, versículo 17 ao 24. Somente esse texto é o que será a base para a nossa exposição aqui essa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 até o verso de número 24. Sentadinhos mesmo, diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes à verdade.
Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos nos humilhar diante do Senhor, nos humilhar diante da Tua santidade, nos humilhar, Senhor, diante do Teu nome, diante da Tua palavra. Nós reconhecemos que somos completamente dependentes das Tuas mais profundas misericórdias, ó Deus. Não leve em consideração, ó Pai, o nosso estado, e muitas vezes estamos em desobediência, mas usa de misericórdia e fala conosco, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, apenas como um vaso, e peço que o Senhor fale com o teu povo, fale com a tua igreja. Como já foi falado aqui, Senhor, talvez nos falte muito tempo, talvez o tempo esteja abreviado, por isso o teu povo, a tua igreja, precisa da tua instrução. Por isso fala-nos com poder e graça, e que o teu nome venha a ser glorificado. Amém e amém, Jesus. Muito bem, meus queridos, eu estou vendo uma série de estudos, inclusive estou compartilhando com os irmãos, compartilhei com o pastor Wagner, com a Liette, com alguns irmãos, um estudo de um pastor que eu conheci há pouco tempo, lá de Belo Horizonte, e o estudo ele vem mostrando Jesus versus religião. E nesse estudo ele aborda a temática do milagre. E ele vem explicando o que de fato é um milagre. Milagre é tudo aquilo que rompe, que destrói, que entra com um ímpeto e quebra as leis naturais do universo. E que a ciência jamais vai conseguir explicar. Milagre não se explica. Milagre acontece apenas pelo poder de Deus. E o primeiro milagre que aconteceu no Novo Testamento foi o milagre da encarnação de Jesus, de que Deus se fez carne através de uma maneira miraculosa, uma virgem que nunca havia tido uma relação com o homem, somente com a semente da mulher, mas a semente de Deus foi gerado então o Salvador, Jesus, aquele que veio resgatar o que havia sido perdido lá no Éden. Então a vinda de Jesus, a formação de Jesus, a maneira em que Deus se manifestou aos homens, isso foi um grande milagre. Jesus sendo gerado no ventre de Maria. Mas esse milagre não aconteceu apenas em Jesus. A Bíblia diz, meus queridos, que quando ele veio para os seus não receberam. Os judeus não receberam, não conseguiu compreender o Messias. Mas João vai dizendo que todos aqueles que o recebeu, foi dado a eles o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade humana, mas nasceram da vontade de Deus. O novo nascimento na vida de um indivíduo é um milagre. Por isso que Paulo ele vai dizer lá aos Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez, e eu quero crer, que você tenha passado por essa experiência do novo nascimento. Isso te faz um cidadão, não somente da terra, mas também um cidadão do céu. Você
através deste milagre que o Espírito Santo realizou em Jesus e realizou em você, através deste milagre, você se torna uma propriedade de Deus. E você tem aquilo que é mais precioso, a divindade que se relacionava com o homem lá no Éden. E depois que esse homem desobedeceu e perdeu a comunhão, Jesus ele veio restabelecer essa comunhão. E foi dado ao homem uma preciosidade, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é o que vai gerar em você, é o que vai fazer com que você se torne cada vez mais uma pessoa parecida com Jesus. Esse é o grande intuito de Cristo Jesus, de fazer com que aqueles que foram selados se tornem cada vez mais parecidos com Jesus. Um grande milagre. Mas Paulo ele escreve aqui essa carta, e nesses versos que nós lemos aqui, Paulo ele faz aqui um chamamento. Ele faz aqui não somente um convite, mas um alerta para aqueles que se tornaram uma nova criatura, para aqueles que receberam o Espírito Santo. Paulo vai fazer um chamamento, e nesse chamamento de Paulo, ele está convidando a igreja a se santificar, a ter uma vida piedosa, porque sem a santificação, a Bíblia diz que o homem não pode ver a Deus, e que o homem que traz consigo a natureza adâmica, este está afastado da presença de Deus, porque a natureza adâmica fez com que houvesse esse rompimento da comunhão, e após a desobediência, a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. E através dessa desobediência, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. E a vida que Deus tem para o seu povo é uma nova vida. É uma vida em que os seus filhos devem experimentar a natureza divina. Aquilo que é mais precioso. Porque Deus, ele veio do alto para se encontrar com o homem. O homem, na sua rebelião, afastado de Deus, Deus teve que vir para novamente resgatar esse homem. Daí o estudo que nós estamos fazendo, a diferença de Cristo, de Jesus e a religião. A religião faz com que o homem se esforce, tentando conectar o divino. Ele faz um esforço imenso, mas através da religião, ele não consegue acessar o divino. Mas Deus, ele veio para que nós pudéssemos gozar dessa comunhão. Então eu quero trazer aqui, meus queridos, eu separei 3 tópicos. Paulo ele vai falar do seguinte tema: abandonando o velho homem e vivendo a nova vida em Cristo. Imagina uma pessoa que recebe roupas limpas, preciosas, mas insiste em continuar vestindo suas roupas antigas, rasgadas e sujas.
Essa é a imagem espiritual que Paulo apresenta em Efésios. Os crentes já receberam uma nova identidade, foram feitos novas criaturas, mas continuavam vivendo como viviam antes de conhecer a Cristo. E é por isso que Paulo escreve com autoridade apostólica e com um tom de urgência. Portanto, diz Paulo, digo isso e testifico no Senhor, diz Paulo. Ele está chamando os crentes a viverem de acordo com aquilo que daquilo que eles são em Cristo. Não é apenas um convite, é um chamado santo. Então, meus queridos, nós sabemos que há uma luta, e essa luta é uma luta muito travada dentro de nós, que a gente trouxe essa natureza caída, o mesmo elemento que Deus colocou no homem, quando diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. A gente traz traços do divino, mas também traz traços do homem caído. E há uma luta dentro de nós, há uma natureza que nos tenta, a todo custo, nos afastar da presença de Deus. Essa natureza, ela grita dentro de nós. Essa natureza, ela esperneia dentro de nós. Essa natureza almeja as coisas que são da carne. Essa natureza é uma natureza que não tem a menor condição de agradar a Deus. E Deus espera com que os seus filhos não vivam mais como vivia outrora. Por isso Paulo diz, não vivam, portanto, como gentios. Quando Paulo usa o termo gentil, ele não está se referindo a uma etnia, até porque ele estava escrevendo uma carta para os gentios, porque ele era apóstolo dos gentios. Mas ele estava mencionando que a igreja, os que são crentes, eles não podem mais viver como aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que não têm compromissos com Deus, que não têm uma preocupação de viver uma vida piedosa. É por isso que Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, Paulo vai dizer que nós não podemos nos moldar a este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então existe uma luta travada dentro de você, e não há tempo mais, meus queridos, em que a gente viva uma vida sem que haja um propósito maior de agradar a Deus. A igreja precisa entender o caminho da santidade, o caminho da renúncia, para que experimentar aquilo que Deus preparou para os seus filhos. E essa natureza, ela grita. Mas o primeiro ponto aqui, a ordem, não viver como gentios, versículo 17 a 18. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Paulo começa explicando como vive o homem sem Deus. Vazio, inútil, sem propósito, sem direção. Os pensamentos do mundo são contra a natureza divina. E ele também fala sobre o entendimento obscurecido. Uma mente humana sem Cristo está escurecida.
confusa, sem luz espiritual. Então, ele usa o termo alheios à vida de Deus, sem comunhão, sem ligação, sem regeneração. Paulo também os adverte que os que vivem dessa maneira, eles vivem fora dos padrões de Cristo e se tornam, olha o termo, insensíveis, pecam com avidez em toda sorte de impureza. Esse termo avidez significa sem moderação. Eles cometem impureza de uma maneira muito forte, sem o menor pudor, buscando cada vez mais satisfazer as concupiscências que está na sua natureza. Então Paulo vai advertir esta igreja. E quando eu observei esse termo, obscurecidos, uma pessoa sem Cristo, confusa, sem luz, eu me recordei, meus queridos, do texto de Marcos, que está registrado lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus ele foi lá em Gadara, ele encontrou um homem ali que estava possesso, e ali a gente observa que há classes de demônios, e há demônios que são considerados aqueles demônios que são imundos, que levam o homem para a imundícia. E este homem que vivia acorrentado, ele precisava de uma libertação. Eu penso e entendo que o querer fazer o bem está dentro de nós, mas muitas vezes há uma força demoníaca que prende as pessoas numa vida de pecado. E este homem, ele estava acorrentado porque ele estava preso. Era uma legião que o prendia e fazia com que ele tivesse uma vida imunda, uma vida suja. E Paulo, ele utiliza esse termo aqui, obscurecidos, sem uma compreensão da luz, porque está em densas trevas, porque o diabo o prende e não faz com que ele enxergue a luz do Evangelho e a luz de Cristo. E Paulo não quer que os filhos de Deus, os que estão na igreja, viva essa natureza, mas que possa viver a natureza divina. Daí, meus queridos, a importância de reconhecermos a nossa identidade em Cristo. Este milagre do novo nascimento, você não foi gerado para voltar para trás e viver uma vida mundana e uma vida afastada de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados para viver em santificação, se aproximando cada vez mais do Senhor, para que a gente possa experimentar as maravilhas de Deus. Então Paulo faz essa advertência. Eu até comentei com a Liette, o pregador, ele sofre um pouco, porque às vezes ele fica tentando buscar uma palavra que vai trazer um refrigério para a igreja, e o Espírito Santo nos conduz a uma palavra de exortação. Mas a palavra de exortação, ainda que seja amarga, vai comendo aí esse alimento que talvez seja amargo, mas no final ele se tornará doce na sua vida. Porque Deus, ele não quer, como diz Paulo também aos Coríntios, Deus não quer que nós sejamos condenados com o mundo, mas que a gente venha a viver no modo em que Deus preparou para os seus filhos. Um chamado à santificação. Vocês não pertencem mais a esse tipo de vida. Não viva como aqueles que não conhecem a Deus.
O mundo, meus queridos, ele vai de mal a pior. E nós somos pessoas influenciáveis. A gente tanto pode influenciar, como a gente pode ser influenciado. Isso faz parte da natureza humana. Você pode influenciar, mas o meio pode te influenciar também. Então nós temos que tomar muito cuidado, para que a luz que esteja em nós não se apague, mas se torne cada vez mais clara, para que possamos resplandecer a glória de Jesus, e não que as trevas venham nos moldar, a ponto de não haver mais diferença daquilo que serve e daquilo que não serve. Nós devemos buscar ser cada vez mais diferentes, para que o nome de Jesus seja glorificado. Há muitos que começaram bem, mas se perderam no processo. Como Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele sentindo ali até uma incomodação dentro de si, ele fala: filhinhos, por quem eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E eu quero estar presente no meio de vós, diz o apóstolo São Paulo, para que eu mude o meu tom de voz, porque eu estou perplexo ao vosso respeito. Paulo ficava indignado vendo a carnalidade que havia entrado dentro da igreja. Como o mundo invadiu a igreja, aquilo causava incômodo em Paulo. E Paulo, sabendo das maravilhas que há na natureza de Cristo, ele ficava estarrecido, como que aqueles que começaram bem, começaram a se afastar e sair do propósito divino. Que nós possamos regressar, pensar sobre essas coisas, porque Deus quer que seu povo seja um povo santo. Deus quer que seu povo seja um povo zeloso e de boas obras. Então essa natureza, ela precisa ser deixada de lado. Paulo nos convida a deixarmos essa natureza de lado, tirá-la, arrancá-la com violência, mas ela ficar de lado. Porque essa natureza adâmica, ela não consegue agradar a Deus. Essa natureza que está dentro de nós, ela não consegue agradar a Deus. Continuando, meus queridos. Segundo tópico. Cristo é o conteúdo e também o professor. Versículo 20, versículo 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Paulo não diz, vocês aprenderam sobre Cristo. Ele diz, vocês aprenderam a Cristo. Ele não é apenas o tema do ensino, ele é o próprio ensino. Toda verdade moral, espiritual, ética, existencial, encontra-se na pessoa de Cristo Jesus. Então, Paulo ele vai dizer, não foi assim que vocês aprenderam. Não foi através da filosofia mundana. Não foi através da ciência deste mundo. Vocês não foram instruídos por filosofias da Grécia ou da Roma. Vocês não foram instruídos por nenhum outro a não ser Cristo Jesus. Ele veio trazer as boas novas. É Ele que traz
as boas notícias do céu. E é Ele que tem as palavras de vida eterna. Quando começaram a abandonar a Jesus, Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês também não querem ir? Pedro disse: para onde? Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então Ele é o caminho. É nele que está a verdade. E é só nele que tem a vida. Não há um outro caminho. Não há outro meio. Não há atalho. Não tem como entrar pela janela. Não tem como entrar pelo telhado. Precisa passar por Cristo. Ele é o caminho. Ninguém consegue ir até Deus a não ser por Jesus Cristo. É nele que aprendemos o caminho. É nele que nós aprendemos as coisas do eterno. É nele que nós encontramos a satisfação para a nossa alma e para a nossa existência. É Ele. Mas Paulo estava observando que aquela igreja, os membros daquela igreja, estava abdicando, deixando de lado aquilo que é precioso, que é a natureza divina. Vocês foram formados em Cristo. Como voltar novamente aos rudimentos do mundo? Pedro vai utilizar um termo duro. Está registrado lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ou 22, salvo engano. É claro que ele estava se referindo àqueles falsos mestres que se introduziram dentro da igreja, tendo os seus olhos cheios de adultério, homens perversos, homens que causavam danos na igreja. Pedro vai dizer que esses são nuvens sem água, são lobos, e que uma vez tendo conhecimento da verdade, voltando-se às fábulas e às práticas terríveis deste mundo, Pedro vai dizer que é como diz o provérbio: o cachorro voltando ao seu próprio vômito, e uma porca lavada voltando para o lamaçal. Então, aqueles que receberam essa pureza, eles precisam se atentar para que as impurezas do mundo não façam com que eles se tornem coniventes com essa natureza caída. Porque com essa natureza não verão a glória do Senhor. Porque Deus, Ele é santo. No Antigo Testamento, quando Deus se manifestava, a irmã Jô até leu aqui sobre Josué, o mesmo que aconteceu com Moisés, aconteceu também com Josué. Diante da presença do Senhor, o Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés, porque aonde tu estás é terra santa. Deus chama o seu povo a viver em santidade, a abandonar tudo aquilo que não é proveniente do Senhor. E nós sabemos, meus queridos, que na medida que o tempo passa, a gente corre um risco, todos nós corremos um risco, de ir se tornando um religioso, mas perdendo a essência de Cristo, se tornando praticantes de algumas obras, que são obras relacionadas à igreja, mas a gente vai se tornando cada vez mais religioso, e cada vez menos cristão
e tendo uma vida guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio fazer essa obra em nós. O Espírito Santo, ele veio fazer com que nós sejamos ajustados, aplanados, para se tornar parecidos com Jesus. Ser uma pedrinha junto com essa rocha. E essa é uma obra maravilhosa. O reino de Deus, ele começa quando o Espírito Santo entra dentro do seu coração. O reino de Deus já começou dentro de você. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: aquele que começou em vós uma boa obra, ele irá aperfeiçoar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que a sua vida venha a ser aplanada pelo Espírito Santo, porque esta vida, ela é acessível, meus queridos. Essa vida em Cristo, ela é acessível. Ela está presente. E nós temos que experimentar isso. E isso só é experimentado quando nós resolvemos seguir os passos de Jesus. A pegar aquela cruz e a carregar uma cruz e olhar para dentro de nós, vendo uma natureza puxando a gente mortificá-la, assim como Cristo, ele não hesitou em abraçar aquela cruz, ele não hesitou em carregar aquele madeiro, mas a Bíblia diz, meus queridos, que ele se humilhou, sim, se humilhou, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não pecou, ele resolveu obedecer o Pai. Como diz o autor aos Hebreus, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele sofreu toda sorte de tentação, mas ele não abandonou a sua cruz, porque ele sabia que o gozo estava esperando. Ele sabia que com a renúncia da sua vida, ele agradaria ao Pai. Ele cumpriria todo o seu propósito. E cumpriu-se aquilo que o apóstolo São Paulo menciona. E Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Então é esse caminho que nós devemos seguir. Um caminho em que nós não venhamos a temer a renúncia da nossa própria natureza. Então esse é o convite. Terceiro ponto, o processo da transformação. Olha só o versículo 22 até o verso número 24. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Esse velho homem, ele se corrompe, segundo a concupiscência do engano. O diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha só, meus queridos, pensa comigo. Os orientais, eles têm uma visão do cosmos diferente dos ocidentais.
Normalmente nós olhamos para o universo e a gente vê o universo como algo que está em expansão, muito maravilhoso, muitas galáxias, todas as galáxias têm os seus astros, as suas estrelas e planetas orbitando essas estrelas, e o universo é algo a ser observado. Os orientais, eles enxergam diferente. Eles enxergam que todos fazem parte desse universo, como um grande relógio que tem várias peças. Cada um de nós compomos essas pecinhas que num todo formam o universo. Você e eu estamos aqui porque houve um propósito divino. Foi Deus que nos plantou neste mundo. E a Bíblia diz que Deus nos conheceu antes que nós viéssemos a ser gerados. Então Deus, Ele preparou esse corpinho para ti e para mim, mas também preparou um corpo espiritual para cada um de nós. Existe um plano magnífico e maravilhoso para aqueles que caminham os passos de Jesus, que no final eles receberão também esse corpo glorificado. E é o que a igreja precisa almejar, a redenção, que um dia vai acontecer, em que os nossos corpos, que é matéria, ela se transformará no mundo, ou melhor, num corpo espiritual, e entraremos em outra dimensão que Deus preparou também. Então que a igreja pense sobre isso, que nós não possamos ter a nossa visão, uma visão terrena, uma visão tão pequena, de imaginar que Cristo veio para nos trazer um certo conforto nesse mundo. Deus veio nos buscar para que a gente possa usufruir de toda a glória que Ele preparou para a sua igreja. E é uma glória inacessível, uma glória maravilhosa. E nós devemos andar pensando sobre isso, pensando sobre as coisas que são lá do alto, que o Senhor preparou para o seu povo. Então, esse processo de transformação é um processo em que nós devemos despir do velho homem. O velho homem não tem parte nessas heranças. O velho homem não pode usufruir dessa herança. O velho homem, ele precisa ser deixado de lado. Essa palavra significa tirar, diz Paulo, abandonar, colocar de lado definitivamente. O velho homem, ele é dominado pelas paixões enganosas. Ela vive para si. Ela é corrupta, está em constante deterioração moral. Como diz Calvino, os seus 5 pontos de que o homem, ele é depravado total. O homem, com a sua natureza caída, ele é completamente depravado. Ele precisa da graça e do poder do Espírito Santo para que ele se torne uma nova criatura. Ser renovado no espírito, ser renovado na mente. Porque toda transformação começa no pensamento, na mente. Essa palavra nous, mente. Vestir um novo homem, vestir uma nova identidade, colocar roupa nova, colocar a roupa do reino de Deus. Tirar essa roupa suja, tirar essa vestimenta mundana, tirar esses traços de Adão e se vestir com uma roupagem nova. Como aquele homem quando foi liberto por Cristo,
vivia no sepulcro, estava acorrentado em trevas. Os espíritos imundos clamaram, pedindo para que entrassem porcos. Aqueles espíritos imundos entraram em porcos. Aquele homem ficou limpo. A Bíblia diz que os moradores, quando viram, chegaram lá, ele estava com a sua roupa limpa. Ele estava transformado aos pés de Cristo. Jesus entrou no barco e disse: agora eu vou embora. Ele disse: eu quero ir contigo. Jesus disse: não, volta para os seus e anuncia as coisas grandes que Deus fez por ti. Uma roupagem nova, uma roupa limpa, a roupagem de Cristo. É isso que nós devemos nos vestir, a roupagem do novo homem. O homem formado em Cristo, não o homem formado em Adão. É isso, meus queridos. Eu lembrei esses dias, eu fui advertido pela Liette falando de roupa. Já estou terminando, tá? Nós homens, a gente é um pouco meio relaxado dentro de casa, né? E eu tenho uma camiseta, uma regata, que eu uso muito para fazer os trabalhos dentro de casa lá. Uma camiseta bem surrada, até manchada, quando eu vou fazer as atividades lá em casa, mas eu gosto daquela camiseta, é impressionante. Eu gosto, ela cai bem, surrada. Acordamos, tomamos um café, coloquei uma bermuda, coloquei um tênis, e a gente ia para a fisioterapia. A Liette olhou e disse: tu vai com isso? Eu disse: eu estava pretendendo. Comigo você não anda desse jeito, de maneira nenhuma. E eu fui e coloquei uma roupa mais apresentável, né? E é isso que Deus espera de nós, com que você coloque uma roupa, mas uma roupa boa, sabe, que tem um bom caimento, aquela roupa alinhada. É claro que eu estou falando de uma maneira figurada, para que você viva como cidadão do céu. Você não foi chamado para ser cidadão do mundo, você foi chamado para ser cidadão do céu. E é aqui que você pode refletir a glória de Jesus. Jesus, ele fica feliz, Ele olha para nós e vê essa atitude de piedade, de viver uma vida, de desejar viver uma vida segundo Jesus. Foi isso que norteou o coração de Paulo. Paulo, ele queria cada vez mais ser parecido com Jesus, ao ponto de escrever, falar para a igreja: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Paulo imitou, Paulo conseguiu alcançar uma estatura de varão perfeito. É o que ele escreve, inclusive, nesse texto, que a igreja, ela deve colaborar uns com os outros, para que na colaboração uns dos outros, a gente alcance a unidade da fé, até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e todos venham a ter essa estatura de varão perfeito. É esse convite, meus queridos. É um desafio. Eu sei, segunda-feira vai surgir, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até chegar o domingo. São muitos desafios nesse mundo, mas todo dia, como diz o pastor Wagner, lá no lugar secreto, lendo a palavra, buscando o Espírito Santo, clamando, orando, jejuando, lutando, até que a gente sinta essa mudança dentro de nós, uma mudança que glorifica o nome de Jesus. Vamos colocar de pé, por favor. Nós estaremos louvando ao Senhor.
mas eu quero fazer aqui uma aplicação. E eu vou falando e você só vai refletindo. Primeiro, examine-se ainda, se ainda pensa como antigamente, quais pensamentos ainda refletem a vaidade do mundo no seu coração. Segundo, corte ligações com práticas da vida antiga, corte. Abandone hábitos que alimentam o velho homem. Abandone. Renove a sua mente diária com a leitura da palavra. Sem a Bíblia, não há transformação. Assuma conscientemente sua nova identidade. Você não é mais quem era. Cristo fez de você uma nova criatura. Permita que o Espírito Santo transforme o seu caráter. A santificação é a obra dele em nós. Louvemos ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz Aleluia, que Jesus. me guia ao fogo Então, teu nome, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo
Aquela mulher samaritana, quando ouviu a Jesus, ela disse: Senhor, quando Cristo vier, Ele nos ensinará todas essas coisas. E Jesus disse: eu sou o que fala contigo. É o Senhor que fala com a sua igreja. Nós não viemos aqui ouvir a voz do homem. Nós viemos aqui ouvir a instrução do Senhor Jesus. Ele te ama. Ele se importa contigo. Não se engane. Você está no meio de uma guerra. Há uma luta. Mas você decide para onde você vai. Ou para a luz, ou para as trevas. Para a desobediência, ou para a obediência. E por fim, quem escolherá o seu destino final é aquele que detém a vida. E Ele quer convidar você para que você entre no convite que Ele faz: vinde a mim, entrai no gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Obedeça a palavra, viva uma nova vida, vai valer a pena. Aquele dia vai chegar. Eu não creio, independente se você crê ou se você não crê, aquele dia vai chegar. Todos nós estaremos lá. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é lavada pelo sangue, e os seus pecados já foram perdoados. Então viva uma vida nova em Cristo Jesus. Abandone, deixe essa natureza pecaminosa de lado e viva a santidade ao lado de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é uma exortação, mas que a tua palavra nos leve, Senhor, a uma vida de santidade, a uma vida piedosa, uma vida de temor, uma vida, Senhor, em que nós possamos carregar também a nossa cruz. Mas nós sabemos que lá no final, Senhor, lá no final, nós iremos, Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor prometeu para aquele ladrão, que naquele mesmo dia ele estaria contigo no paraíso. E a tua igreja, Senhor, entrará também nesse gozo eterno. Por isso nós que compomos, fazemos parte do teu corpo, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para todo sempre, Jesus. Derrama da tua bênção sobre o teu povo. Protege o teu povo, Senhor, durante toda a semana. Livra-nos de todos os laços do diabo. Sê conosco, sê com o teu povo. E que tudo, Senhor, o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, assente um minutinho. Quero convidar o Lucas, a Magali, todos os radicais que participaram da 24ª edição. O domingo chegou. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vou ser rápido na minha fala, bem rápido. Mas eu queria dizer para você que final de semana que nós vivemos. E aí, enquanto o irmão Gilson pregava, meu coração ardia de confirmação daquilo que nós vivemos lá. O irmão Gilson só falou o que está escrito na nossa camiseta aqui.
metamorfose radical. Mudança de vida, mudança de comportamento. E é o que está escrito atrás da nossa camiseta. Que amar a Deus, mudar a forma de amar a Deus e ao próximo é possível, né? Então, queria mais uma vez te convidar. Se você tiver a oportunidade, participe. Viva essa experiência. O irmão Justo, ele colocou nas palavras dele, o Espírito Santo foi incrível nessa noite. Ele disse, não sei se você parou e pensou, ele falou assim, a mudança ela vai acontecer durante a semana na sua vida. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E é o que nós falamos lá. A metamorfose radical ele acontece quando nós saímos de lá, não lá. É que você vai viver isso na prática. Tudo que você aprende lá, você vai ter que colocar em prática. Senão não adianta de nada. Então, o que nós fizemos lá foi isso. Uma experiência de vida muito boa. De entender que a santificação ela é todos os dias. Não vai ser algo instantâneo, mas sim todos os dias. Amém, queridos? Alguém quer falar? Só queria abrir novamente o convite para os que já participaram do projeto, como acampantes, mas que ainda não foram para trabalhar, para servir. Convido mais uma vez vocês a participarem para fechar o ciclo, né? Porque uma coisa é você ir participar do projeto como acampante e passar por toda a experiência, e outra coisa é você ir para trabalhar, para servir, que daí é quando você vê de fora como que tudo é construído, como que tudo faz sentido. Então, para você que já foi e ainda não foi trabalhar, fica aberto o convite mais uma vez. A próxima edição já está marcada, vai ser em março, no último final de semana, se eu não me engano, o último, né? 27, 28, uma coisa assim. Mas é em março, último final de semana. Então, você já pode ir se preparando, já tenta fazer a inscrição no primeiro lote, que é o mais barato, e aí, ó, dá tudo certo. Oi? Nessa edição agora que a gente foi, não tivemos nenhum acampante aqui da nossa igreja, mas a mãe da Jennifer, talvez alguns aqui vão lembrar, ela já veio aqui na igreja em vários cultos, já veio nos cultos de casais também. Ela participou com a primeira acampante da igreja dela e ela disse que adorou. Então, convite para todos vocês que ainda não foram, vamos participar. Para vocês que já fizeram, né, o projeto, não morre, viu, gente, trabalhar, né? É superação, né? Nós estamos há 3 dias sem dormir pouquíssimo, e estamos aqui em pé, viu? Vale a pena servir ao Senhor e ao próximo. Amém, glória a Deus. Na minha edição, o que mais me tocou, tudo é maravilhoso, mas o que mais me tocou foi a intercessão dos equipantes. A hora que eu vi aquela cena, aquele mundo de gente intercedendo, que estava orando por nós, na minha edição, eu como acampante, aquilo me maravilhou. A obra de Deus sendo colocada em prática. Por isso participe. Você que não ainda é um radical, ore a Deus, será impactante na sua vida, é um divisor de águas. E a partir daí, como os nossos irmãos disseram, o radical é na segunda até aquele dia. Então vereis a diferença do que serve e ao que não serve. Pastor Gilmar me pediu para trazer 2 avisos, rapidamente. Vamos ficar de pé já. Primeiro é para toda a liderança. Sábado, dia 22, às 18h30, reunião da liderança da igreja. É aberto para toda a igreja, se você quiser participar, você é muito bem-vindo também, mas você que é líder de um ministério, o pastor está nos convocando para estarmos aqui, sábado,
às 18h30, dia 22. E dia 30, domingo, o último domingo do mês de novembro, o nosso culto de ações de graça. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela noite de hoje. Uma noite maravilhosa, um memorial para todos, ó Pai, que participaram. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção derramada sobre as nossas vidas. Despede-nos em paz, ó Pai, que possamos ir para as nossas casas em segurança. Que tenhamos, Senhor, uma semana de bênçãos, de vitórias, ainda que tenhamos lutas, mas nós sabemos que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com você para todos sempre, em nome de Jesus. Vá em paz e que o Senhor te abençoe.